Bendito seja o Senhor, bendito seja o nome do Senhor.
Bênçãos e paz a todos, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui direto do Centro Apostólico, em um dia da igreja aberta, dia de adoração, dia de intercessão. Estamos aqui o dia inteiro, das 6 da manhã, desde as 6 da manhã, e iremos até às 18 horas. Já fizemos uma transmissão hoje às 6 da manhã, e agora estamos fazendo a segunda transmissão, e iremos fazer uma transmissão a cada 2 horas, tá? Para abençoar a sua vida, abençoar o teu coração. Louva a Deus pela Carvalho que entrou aqui, né? Senhora Carvalho, aparece aqui para mim. Glória a Deus, muito bem-vinda, bem-vindos aí em nome do Senhor Jesus, tá? Eu quero fundamentar esse momento aqui agora no Salmo de número 51, por gentileza. Salmo de número 51, o versículo que vamos nos concentrar é o versículo de número 1, por favor. Salmo de número 51, versículo de número 1 em diante. Salmo 51, versículo de número 1, que é um salmo bem clássico para falar sobre a questão da confissão. Tá? É a oração do salmista Davi, quando ele começa a confessar o seu pecado diante do Senhor. Tá? Salmo de número 51, versículo 1, e esse texto fundamenta a oração um dos textos que fundamenta a oração de confissão. É muito clássico esse texto aqui. Versículo de número 1, ele começa a dizer assim: ao regente do coro, salmo de Davi, quando o profeta Natã o confrontou depois de haver ele cometido adultério com Batseba. Começa dizendo, né, o salmista: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Versículo de número 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Tá? Veja comigo a colocação da oração da confissão, como o salmista vai se comportando. Versículo de número 4: pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Versículo 5: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Versículo de número 6 do Salmo 51, disse a Bíblia: sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Salmo 51, 7: portanto, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, versículo 10: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois, se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos,
e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém. Mais uma vez aí, glória a Deus por quem está aí chegando, também a Jussara também está aí, Jussara Marques, glória a Deus por você. Próximo turno serão vocês ministrando a oração em nome do Senhor. Bom, glória a Deus então a todos. Nós estamos no estágio da oração de confissão. Esse estágio nos ajuda a entender que precisamos confessar os nossos pecados. E aqui o exemplo do rei Davi para nós é muito poderoso, tá? Davi confessa o seu pecado, assume o pecado 100%, assume o seu pecado 100%, tá? Isso aqui é um pecado de adultério, como todos nós sabemos, pecado de adultério com Batseba, tá? Um sexo ilícito, uma gravidez ilícita, a bastardia está aqui envolvida nesse pecado, mas ele começa a dizer: Senhor, tem piedade de mim segundo a tua misericórdia, apaga minhas transgressões, lava-me da minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois aí ele começa no versículo 3, não terceirizando o pecado. Ele fala: eu reconheço as minhas transgressões, eu trago presente o horror do meu pecado. Versículo de número 4 continua nesse momento de confissão. É um momento único para reconhecer minhas falhas. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto é justa a tua sentença, é incontestável ao me julgar condenado. É nesse estágio da oração de confissão que nós confessamos os nossos pecados, não terceirizamos o pecado, reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa limitação, tá? Colocamos diante do Senhor esse pecado e nós não terceirizamos a culpa. Nós dizemos: Senhor, o culpado sou eu pequei, e pequei contra o Senhor, porque cada pecado praticado, ele não somente afeta e machuca a nossa própria vida e a quem está ao nosso redor, mas também é uma afronta, é uma desonra contra o nosso próprio Deus. Então Davi está dizendo: eu pequei foi contra o Senhor, somente contra o Senhor pequei. E veja que o pecado tinha sido de adultério, e para ser adultério tem que ter sido com uma outra pessoa. Mas ele está aqui afirmando: eu pequei contra ti somente, pratiquei o que o Senhor tanto reprova, pratiquei o mal que o Senhor tanto reprova. Meus irmãos, nós estamos também nesse tempo, na nação do Brasil e nas nações da terra, precisando mais uma vez sempre ter em mente que esse estágio da oração, o estágio da confissão, ele é importante. Nós brasileiros, eu volto a insistir, quem sabe eu estou sendo um dos pregadores insistentes para dizer a vocês que quando vamos orar ao Senhor, nós não devemos começar pedindo, nós não devemos começar com a nossa lista de pedidos, porque nós ocidentais, brasileiros, e outros também, talvez os hispanos, povo da América Latina e outros, nós temos costume de chegar pedindo. Nós temos costume de falar: ó Deus, eu entro em tua presença e eu quero te pedir agora, tal. Mas pedidos não impressiona Deus. Quando olhamos a palavra e o estudo da oração, a doutrina da oração, tanto no hebraico quanto no grego, que são as línguas originais da Bíblia, jamais se começou oração com pedidos. Jamais se começou oração pedindo: ó Deus, eu te peço isso, eu te peço aquilo. Não, sempre começa com louvor, sempre começa com elogio, sempre começa com prostração, sempre começa reconhecendo pecado, limitação, sempre começa com gratidão, sempre começa com relacionamento. Primeiro honra e depois pede. Assim funciona, assim funcionou com Esther, assim funcionou com tanta gente. Primeiro honra, depois pede. Mas nós temos costume de vir desmanchando em pedidos. Trazemos uma lista enorme de pedidos para Deus e dizemos: Senhor, por favor, eu vim aqui para pedir. Isso parece mais algo muito interesseiro, quando na verdade nós estamos aqui não por interesses pessoais, mas por amor ao nosso Deus. Oração é amor devotado, oração é amor representado, oração é ofertar nossa vida para Deus. Isso é oração. Então esse estágio da oração de confissão
é o estágio onde nós nos colocamos diante dele para dizer perdão, perdão pelo pecado que eu pratiquei quando pensei. Aliás, pecados que nascem no pensamento, pecados que são praticados por palavras e pecados que são praticados por comportamentos. Então é nesse estágio que eu venho aqui e oro o versículo 4. Eu pequei contra ti somente, eu pratiquei o que é mal, pratiquei o que o Senhor reprova. Ou até mesmo pensei o que o Senhor reprova. E isso é muito ruim. Então hoje estamos vivendo um tempo que temos que entrar, e sempre foi esse tempo, e agora mais ainda, temos que ter esse estágio da oração de confissão de pecados. Confessar o nosso próprio pecado, confessar o pecado do nosso cônjuge, tá? Confessar o pecado da nossa família, confessar o pecado da igreja local, do bairro que moramos, da cidade, da nação, enfim, tá? Como chama isso na Bíblia? Pecado corporativo. O pecado corporativo é um pecado que eu não pratiquei, mas eu entro diante de Deus, como disse lá Ezequiel capítulo 22, versículo 30, busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha a favor desse povo para que eu não destruísse. É alguém que se coloca na brecha, é um sacerdote, como nos dias de Moisés, que entra diante do Senhor e fala: Deus, eu vim aqui te pedir perdão pelo pecado do povo, tá? É como Jó, que acordava pela manhã e pedia perdão a Deus pelo pecado dos próprios filhos. Assim está no livro de Jó. Então, a confissão de pecados não é somente do meu pecado, mas é confessar o pecado representativo. Eu represento uma família, eu represento um casamento, eu represento uma igreja, eu represento uma nação. Então, por conta disso, eu venho diante do Senhor e falo: Deus, eu te peço perdão por esse pecado, tá? E aí ele vai no versículo 5, continua dizendo: eu sei que sou pecador, reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, desde que minha mãe me concebeu. Veja que tipo de oração poderosa, meus irmãos, que oração tremenda, reconhecendo, se submetendo, se humilhando, se prostrando. Ele aqui não está terceirizando como fez Adão, por exemplo. Ele diz: Senhor, a culpa desse pecado não é minha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu, a culpa é da Eva. Já o Davi não, ele disse: a culpa não é de Batseba, a culpa é minha, Senhor, eu que pequei, a culpa não é de Batseba, a culpa é minha. Ele poderia ter falado: Senhor, foi culpa dela. Ele poderia terceirizar. Ou Davi poderia falar: Senhor, o Senhor tem que perceber e considerar que por muitos anos eu me dei na obra, eu me dei no ministério, e então agora esse deslize, o Senhor deveria considerar isso. Não, ele não fala nada disso. Ele diz: Senhor, eu pequei, o culpado sou eu. Aqui está um princípio, aqui está uma lição poderosa para nós que vamos entrar em um tempo poderoso na presença de Deus. É quando nós não terceirizamos mais, é quando nós assumimos a nossa culpa ou a culpa da nossa família. E então, assim como fez Jesus, pecado corporativo, ele vai na cruz, ele fala: Pai, perdoa. Ele está ali carregando os nossos pecados corporativos. E assim como fez Neemias e tantos outros na Bíblia, é assim que nós nos movemos, pedindo perdão ao Senhor, confessando e pedindo perdão. Só que nesse estágio nós não somente confessamos pecado, porque se ficarmos somente confessando pecados, então amanhã vamos confessar de novo o mesmo pecado, e depois. Nós fazemos duas coisas importantes nesse estágio. Primeiro, confessamos o pecado praticado por nós ou pela família, corporativamente, como eu já falei. E segundo, confessamos a vitória que Jesus conquistou na cruz sobre o pecado. Jesus venceu Satanás, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo. O pecado, disse o apóstolo Paulo, não terá domínio sobre vós. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, nesse estágio da oração de confissão, nós dizemos: Senhor, perdão pelo pecado da desonra, mas também confessamos sobre a nossa vida a vitória que Jesus conquistou na cruz sobre o pecado da desonra. Porque amanhã eu não voltarei aqui te pedindo perdão pelo mesmo pecado. Amanhã eu posso pedir perdão por esse pecado praticado por outra pessoa, não por mim. Eu posso amanhã vir e confessar esse pecado corporativamente, mas eu não irei confessar o pecado que eu pratiquei, porque hoje eu estou te pedindo perdão, hoje eu estou confessando, me arrependendo, mas estou confessando sobre a minha própria vida o poder da cruz, a autoridade conquistada por Jesus na cruz do Calvário para vencer esse pecado.
o pecado não terá domínio sobre a minha vida. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para o Senhor. É uma manhã poderosa hoje, 17 de abril de 2021. É uma manhã poderosa hoje, uma manhã de confissão, uma manhã de oração, uma manhã de adoração, uma manhã de busca pela presença do Senhor. E nós estamos aqui direto do Centro Apostólico, trazendo ensino, trazendo pregação e orando junto com você em cada estágio, em cada momento, em cada instante, liberando uma palavra de Deus para o teu coração. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, exaltado e bendito seja o nome daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do nosso Deus para sempre e para todo sempre. Então, nesse momento aqui, nesse estágio, há um momento de confissão, há um momento de entrega, há um momento de choro, há um momento de quebrantamento, onde nós nos prostramos diante do Senhor, onde o nosso coração está dilatado para Deus, onde nós estamos aqui assumindo: Senhor, fui eu, dei a sentença que o Senhor puder dar, e evidentemente que Ele vai dar essa sentença pautado na sua misericórdia, porque Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus misericordioso, e Ele dará a sentença pautado em sua infinita misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos orar agora, nós vamos levantar esse tempo diante do Senhor, nós vamos levantar esse momento diante da presença de Deus. Você vai, talvez aí onde você está, você pode se ajoelhar, talvez aí onde você está, você pode ter uma posição física de quebrantamento, de prostração. Talvez você vai dizer: Senhor, eu realmente tenho feito coisas que não te agradam, eu realmente tenho pecado e tenho praticado coisas que o Senhor reprova, e eu quero te pedir perdão por isso. E aí, a partir desse momento de confissão, é que começa pedidos. Veja por aí que a partir desse momento, no versículo 6, ele fala, o salmista diz: Senhor, eu sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior. Eu sei que o Senhor, que no meu coração o Senhor quer ministrar a tua sabedoria. Eu sei disso, mas isso não será possível enquanto tem pecado aqui. Mas ele diz: eu sei que o Senhor quer fazer. E no versículo 8, aí ele começa pedindo: me faça ouvir júbilo e alegria, e os ossos que o Senhor esmagou, que o pecado esmagou, exultarão o Senhor. Esconde o rosto do meu pecado, apaga minhas transgressões, minhas iniquidades, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, não tires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação, me sustém com um espírito disponível, disposto a obedecer, um espírito voluntário, disposto a obedecer. Aí sim eu vou ensinar aos pecadores os seus caminhos, os transgressores os teus caminhos, e os pecadores vão se voltar para ti. Outro pedido: me salva do pecado de sangue derramado, Deus da minha salvação, minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Então, meus irmãos, prepare-se, vamos orar. A oração agora é confissão, oração de confissão. Prepare-se, prepara teu coração. Se você vai chorar, chore, não tem problema. Se você vai se derramar, se derrama, não tem problema. Talvez você vai pedir perdão por um pecado que você não praticou, mas você representa essa família, mas você representa essa nação diante de Deus. Então nós podemos dizer: Senhor, perdão pelo pecado tal, esse pecado eu quero pedir perdão ao Senhor por ele. É um pecado, eu estou aqui em nome da nação, em nome da família, em nome da igreja, para te pedir perdão em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, nessa oração, uma filha muito querida, a Miriam Lima, ela é ministra de Deus, vai nos guiar nesse tempo de oração, vai nos guiar nesse momento da oração de confissão, e eu quero que você venha junto com ela, quero que você se posicione diante do Senhor, porque há uma unção fresca de Deus aqui, direto do Centro Apostólico, que vai tocar a tua casa e que vai tocar a tua família, em nome do Senhor Jesus. Pode vir, por favor, e nós vamos orar. Ore com autoridade para a glória de Deus. Glória a Deus, bom dia, bênçãos e paz. Vamos orar sobre a confissão de pecado. E ouvindo meu pai, apóstolo Nailton, dizendo, o Senhor falou fortemente no meu coração, que quando você chega num lugar, você é acusado de alguma coisa que você fez, você chega numa delegacia ou numa prisão, a primeira coisa que o homem da autoridade fala para você é assim:
se você confessar e falar a sua verdade, a sua pena será menor. Você já deve ter visto isso em algum lugar. Aproveite que você está aqui, confesse o que você fez, que a sua pena pode ser menor. Não é diferente no reino dos céus. O Senhor diz para mim e para você que está aí, eu quero te convidar agora, para o que você está fazendo. Quero olhar nos seus olhos, que o Senhor está aqui, eu sinto a presença do Senhor aqui agora, nesse momento. E o Senhor diz, seja qual for o teu pecado, dê nome a ele. Fale qual é o pecado da família. Aleluia. Fale qual é aquilo que está te incomodando e você não pode falar para o teu vizinho, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão. Esse é o teu momento. O Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus Pai que conhece a tua necessidade, ele diz, filho, fala que eu estou aqui para te ouvir. Confesse o teu pecado, porque há perdão para o coração arrependido. Há perdão para a filha arrependida. Aquele que confessa e o deixa, o Senhor leva a nível mais alto, juntamente com você. Eu quero agora nesse momento orar e dizer, Senhor, nós queremos agora confessar o pecado da nossa família, pecado que nós não cometemos, mas os nossos antepassados cometeram, Senhor. Nós queremos pedir perdão. Perdoa-nos pelo pecado do abuso, pelo pecado da mentira, pelo pecado do roubo, pelo pecado, Senhor, da falta do amor, do perdão. Oh, Senhor, perdoe agora essa família que está orando conosco nesta manhã. Que haja perdão nesta casa, que haja perdão nesse relacionamento, que haja perdão no coração do filho, no coração do pai, no coração da mãe, em nome de Jesus. Nós queremos deixar o pecado, Senhor, porque feliz é a nação que deixa o pecado e segue o Senhor, e ouve o Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor, em nome de Jesus. Pelo sangue vertido na cruz, haja arrependimento. Aleluia. Se você nesse momento agora arrepende e deixa o pecado, haverá uma festa ao seu favor. Quero declarar na tua casa, na sua vida, nas suas finanças, no seu casamento, que o perdão chegou. Abra a tua boca aí agora. Abra a tua boca aí agora pela manhã e diz, perdão, Jesus. Me perdoa, Senhor. Haja o perdão do Senhor na vida dos nossos filhos, Jesus. Que eles entendam, Senhor, que é o teu amor que nos leva mais alto. Quero nesse momento, dentro desse perdão, perdão traz cura, o perdão traz saúde, o perdão traz finanças, porque é no perdão que você caminha e o Senhor conhece o teu coração. O sangue vertido na cruz te libera do pecado cometido. O sangue vertido na cruz, oh Jesus, muito obrigado, Jesus. Se você recebe e manifesta aí agora, se você sente a presença do Senhor e perdão dos seus pecados, manifeste nesse momento, e o teu perdão é perdoado. Você é perdoado por Jesus, deixando para trás tudo aquilo que fica. Prossiga para o alvo, prossiga para o alvo que é Cristo. Ele te ama, Ele que te ama, Ele é quem te perdoa. Aleluia. O Senhor não te olha como o homem te vê, o Senhor te olha com amor, com um olhar de perdão e de amor. Em nome de Jesus, você é liberto. Eu sou liberta. Nós somos libertos de todo o nível do pecado da nação. Nação perdoada, nação curada, nação cheia da unção do Senhor. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E se você recebe, manifeste, dê glória a Deus, levante as tuas mãos, abra a janela da tua casa, porque nascerá o sol da justiça.
Deus te abençoe. A paz. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, eterno seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Deus, aleluia. Eu sei de pessoas que estão recebendo, tem gente aí que está sendo impactada por essa oração, tem gente aí que está recebendo uma unção fresca de perdão de Deus, tem gente aí que um peso está saindo das suas costas agora, porque o pecado pesa, porque o pecado traz fardo. Tem gente aí agora recebendo o fardo de Jesus, que é leve, o perdão de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor, é leve. Recebe essa leveza do Espírito Santo sobre você, em nome do Senhor. E amanhã mesmo, você que estava afastado do Evangelho, os que estão aí assistindo ou vão assistir, que estavam afastados do Evangelho, amanhã mesmo, agora mesmo, que se volte para o Senhor, e amanhã mesmo procure uma igreja. Se você está em nossas imediações, você é convidado para vir em nosso culto, às 9 horas da manhã, com todas as normas, com todos os protocolos, com todos os regulamentos da Ordem de Saúde, a Ordem Mundial da Saúde, e você é muito bem-vindo entre nós, em nome do Senhor. Aos que estão aí agora, talvez alguns vão nos assistir agora, e passar a noite na bebedeira, e passar a noite na prostituição, e passar a noite afundados no desejo da carne, mas depois dessa oração, sente arrependimento, depois dessa oração, sente vontade de estar com o Senhor. Ore comigo aí onde você está. Se você vai assistir depois e está ouvindo ou recebendo essa programação, você deve orar se arrependendo mais uma vez e faz a seguinte oração. Agora comigo, estenda suas mãos com fé e diga: eu declaro que Jesus de Nazaré, que veio a este mundo em carne, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, é o meu Salvador e é o meu Senhor absoluto. Eu renuncio ao pecado e eu recebo Jesus em minha vida, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Meu amado, não fica só. A palavra do Senhor diz: está alguém entre vós doente? Chame. É a nossa responsabilidade chamar as autoridades da igreja para orar conosco. Nós é que temos que chamar. Então, se você está aí, recebeu essa palavra, recebeu essa oração e quer mais ajuda, chame. Pode nos chamar, estamos à disposição para te servir, para te abençoar, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Bom, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que Deus possa abençoar cada um no poderoso e bendito nome, que é o nome do Senhor Jesus. Nós declaramos sobre a tua vida o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Até a próxima transmissão, que será às 9:55 da manhã. E declaramos mais uma vez: não esqueça, Cristo restaura a família. Deus abençoe tua vida e até a próxima transmissão, em nome de Jesus. Que essa